Eu não te peço só por estes, mas também por aqueles que vão acreditar em mim por causa de sua palavra, para que todos sejam como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que também eles estejam em nós, a fim de que o mundo acredite que tu me enviaste. Eu mesmo lhe dei a glória que tu me deste, para que eles sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade e para que o mundo reconheça que tu me enviaste e que os amaste, como me amaste a mim. Na véspera da sua morte, Jesus orou para a unidade daqueles que o Pai lhe dera, que todos sejam um para que o mundo creia. Unidos a Ele, como ramos na videira, partilhamos a mesma seiva que entre nós circula e nos vitaliza. Cada tradição procura nos levar ao coração de nossa fé, comunhão com Deus, através de Cristo, no Espírito. Quanto mais vivermos essa comunhão, mais estaremos conectados a outros cristãos e a toda a humanidade. Paulo nos adverte contra uma atitude que já havia ameaçado a unidade dos primeiros cristãos: a absolutização da tradição própria de cada um, em detrimento da unidade do corpo do Cristo. Diferenças então se tornam fonte de divisão, em vez de serem mutuamente enriquecedoras. Paulo tem uma visão bem mais ampla. Tudo é vosso, mas vós sois do Cristo, e Cristo é de Deus. O desejo do Cristo nos compromete a seguir um caminho de unidade e reconciliação. Também nos compromete a unir nossa prece com a dela, que sejam um a fim de que o mundo creia. Nunca se conforme com o escândalo de separação de cristãos que tão prontamente professam amor ao próximo e ainda assim permanecem divididos. Faça da unidade do corpo do Cristo sua apaixonada preocupação. Santo Espírito, chama vivificante o sopro delicado, vinde e permanece em nós. Renovai em nós a paixão pela unidade, para que vivamos conscientes do laço que em vós nos une. Que todos que se ligaram a Cristo em seu batismo estejam unidos e juntos deem testemunho da esperança que os sustenta.